dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer hora é hora para estudar. Galera, hoje nós vamos de aula de redação. Apostila, módulo 9. Vamos fazer hoje o primeiro texto, texto 1 do JR. E ele está com dia 17 de junho de 2004, assim está aqui, tá? Apostila 9, correção, desenvolvendo habilidades, são as questões discursivas. Então, eu vou dividir em dois blocos, tá? Hoje nós vamos fazer do 1 ao 5 e na próxima aula faremos do 6 ao 10. A aula de desenvolvendo habilidades, na verdade, tem muito de interpretação textual. Vamos lá? Então, agora é a hora. Vamos lá. Começar lendo. Todo mundo sabe que eu faço a leitura e vou explicando o texto para chegarmos às respostas. Ah, mas a resposta está no quadro. Mas se você copiar a sua resposta e não pegar o material, ler. Ah, eu não estou com o material. Você está ouvindo. Se você está ouvindo, você pode muito bem ficar atento àquilo que você ouviu, porque quando eu estou explicando a resposta, eu volto no texto, falo em qual linha, então eu especifico o parágrafo, se tem poesia, especifico a estrofe, o verso, então não tem justificativa para não estudar. Vamos lá? Texto 1. A violência, em seus vários tipos, cresce dia após dia. Por isso, nada mais natural do que a população reclamar dos seus governantes. Porém, é verdade que político algum pode resolver o grave problema da segurança pública sozinho. Faltam recursos e não há solução milagrosa. Por isso, a união entre poder público e sociedade é importante, para não dizer essencial. O movimento criado há anos por uma moradora da Lagoa, com a exibição na varanda do seu apartamento de uma faixa dizendo "basta", foi uma centelha acesa. Mas não é simples conseguir praticar ações assim. Tanto que sua iniciativa foi rapidamente contestada pelos síndicos de prédios vizinhos e pelos moradores do bairro. Rudolf von Hayek disse em 1872 que a justiça e o direito não florescem num país pelo simples fato de o juiz estar pronto a julgar e a polícia sair à caça dos criminosos. Cada qual tem que fornecer sua contribuição para que isto aconteça. JR, 17 de junho de 2004. Vamos lá. O que fala sobre esse texto? Ele fala da violência, ele fala aqui, ele apresenta que não tem recursos, né? Logo de cara ele apresenta aqui do nada, o JR coloca faltam recursos, mas primeiro ele coloca a violência e seus vários, fala dos vários tipos de violência, até quase, não totalmente, de uma forma generalizada, né? Fala da população, das suas reclamações, que reclamam dos governantes. Aí ele coloca também que não é simples praticar essas ações, a iniciativa é rápida. Pegou um exemplo lá de 1872, falando sobre, né, que a justiça e o direito não florescem no país simples, fato de o juiz estar pronto a julgar e a polícia sair à caça de criminosos. E ainda fecha, cada qual tem que fornecer contribuição para que isso aconteça. Ele fala dos nossos dias atuais. Ele fala da violência de uma forma, no meu ponto de vista, de uma forma genérica. Aquela forma que sai a julgar vários por um, né? Ele apresenta um argumento voltando, pensando na linha sociocultural de um argumento muito bem trabalhado. Ele foi buscar em 1872. Ele foi buscar Rudolf, né, falar sobre ele, sobre o pensamento que ele tinha naquele tempo. Bem, de 1872 para 2020, 48, 148 anos, acho que dá isso, né? Não sei se eu estiver errada na conta, acho que eu estou certa. Então, vamos lá. Ainda diz que ele faz uma crítica e depois ele coloca que não há situação, não há uma solução milagrosa. Aí ele faz a sua colocação dizendo, né, por isso a união entre o poder
público e a sociedade, para não dizer essencial, ele se posiciona dentro desse texto, né? Tem que estar sempre atento nesse argumento, porque ele pega do genérico, ele faz a crítica e ele mesmo responde a sua crítica. Não sei se vocês prestaram atenção. E no final deste argumento, que isso é um fragmento do JR, ele faz o quê? Ele exemplifica como se nós estivéssemos trabalhando com a parte sociocultural. Ele pegou um nome conhecido e colocou o ano para fortalecer mais ainda o seu argumento. Interessante esse tipo de argumento, né? Gostei. Escrever uma redação assim, acho que fica legal, né? Vamos lá para a pergunta. Ele coloca aqui na questão número 1, identifique no texto 1, que é este do JR, uma frase ou expressão que demonstre claramente qual é a posição do JR sobre a questão de determinadas manifestações sociais contra a violência. A galera que me conhece sabe que eu risco minha apostila todinha, né? Bem, para quem não lembra, vamos lá. Vou mostrar aqui a minha apostila toda rabiscada. Olha só, eu saio marcando tudo na minha apostila, ela é toda rabiscada. Por quê? Porque aqui eu leio as perguntas, eu marco tudo no texto, certo? Porque eu daqui, quando vou marcando no texto, é porque eu li, algo me chamou a atenção, eu interpretei para depois apresentar. Então veja só, o que eu marquei na minha questão 1? Eu marquei a posição, que é o que ele quer, do JR, porém coloquei até entre chaves aqui, questão de determinadas manifestações sociais contra a violência. Se você parar para analisar, ele coloca logo no início, como eu coloquei para vocês, que eu vi esse texto inicial de uma forma generalizada, ou genérico, né? A violência em seus vários tipos, ele não especificou, ele está falando só da violência, né? Cresce dia após dia. Meu ponto de vista, é um argumento que está iniciando de uma forma genérica, generalizando tudo, todas as violências, embora ele tenha... mas ele especificou os tipos. Tá, mas ele só citou que tem vários tipos. Quais são? Não citou nenhum aqui no início, ele foi generalizando. Por isso, aí ele coloca, por isso, nada mais natural do que a população reclamar dos seus governantes. Porém, é verdade que político algum pode resolver o grave problema de segurança pública sozinho. Aí veja só, ele coloca essa parte, já fez uma apresentação, né? Porém, ele coloca, depois lá embaixo, ele manda assim, faltam recursos e não há solução milagrosa. Ele sabe que isso não tem, é algo que falta para que possa melhorar aquela crítica ao tema, ao fato apresentado genérico, né? Generalizado, que ele apresenta. Ele coloca, por isso, a união entre poder público e sociedade é importante, para não dizer essencial. Ele fecha aqui essa parte do texto, veja, ele coloca a parte generalizada, ele fala da violência como um todo, porque ele coloca tipos, mas não especifica. Mas tem vários, não está especificado nenhum, ele não exemplificou nenhum, só disse que tem vários. E sabemos que a violência tem vários tipos também. Aí, vamos adiante, ele diz aqui que não tem forma milagrosa para resolver esse problema. Fala que político algum pode resolver esse problema sozinho e acrescenta, ele sabe, ele coloca lá, faltam recursos, ele sabe que não tem. Estou frisando, porque veja como ele montou o argumento dele. O argumento dele está pautado numa forma generalizada, ele coloca no meio disto o ponto de vista dele, ele coloca também, mais à frente, ele apresenta um fato, é fato que faltam recursos e não há solução milagrosa para isso, é fato, volta para o fato, e depois ele reapresenta colocando, por isso a união entre o poder público e sociedade é importante, para não dizer essencial. Veja, qual foi a pergunta que coloquei aqui, que foi solicitada? Não foi pergunta, né? Foi identifique.
Identifique no texto 1 uma frase ou expressão que demonstre claramente a posição do JR sobre a questão de determinadas manifestações sociais contra a violência. O que eu escolhi mediante esta parte que eu comecei a falar com vocês. Se tivesse com vocês, estaria debatendo, né? Seria melhor ainda. Coloquei aqui, ó. Por isso a união entre poder público e sociedade é importante, para não dizer essencial. Ele sabe o que deve ser feito. Na verdade, como ele coloca, governante, a galera não tem recursos e ele sozinho não pode fazer nada. Tem que ser, na verdade, o poder público e a sociedade juntos conseguirão, no ponto de vista do JR, resolver. Para não dizer, ele diz isso que é essencial. E é fato, porque se o governante tem determinada ideia e o povo, a população, a sociedade não abraça a mesma ideia, o fim não chegará tão fácil. Veja bem, estamos neste momento em época de pandemia. Isolamento social está acontecendo? Ah, mas os governantes estão colocando todos isoladamente em suas residências. Como assim? Ele separou, disse que ia para ficarmos todos em casa. E a galera fica em casa? Não, né? Pois bem, então, enquanto o povo não trabalhar junto com as ideias dos governantes, torna-se mais demorada a solução para o fato, certo? Entendido? Vamos para a próxima questão? Na próxima questão, a número 2, ele coloca: para criar a argumentação, JR utiliza-se de um recurso bastante eficiente logo que inicia sua análise. Que recurso seria esse? Se vocês prestarem atenção, olha só, eu até expliquei, é uma ressalva. Ele começa reconhecendo, está logo no início, a existência do problema. Ainda diz até que não tem, né, solução para isso, né? Não tem milagre. O problema é dizendo que é justa a posição da população. Em seguida, introduz a ressalva que será a base da argumentação. Ele coloca lá: por isso a união entre o poder público e a sociedade é importante, para não dizer essencial. Ele coloca: faltam recursos e não há solução milagrosa. Ele apresenta isso também. Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. Eu coloquei essa parte, eu chamei a atenção que ele também apresentou aqui. Não, essa parte, trabalhei mais a parte de cima. Eu coloquei a ressalva, foi onde me chamou a atenção. Faltam recursos e não há solução milagrosa. Imediatamente ele manda: por isso a união entre o poder público e a sociedade é importante, para não dizer essencial. Então veja, a partir daqui você chega facilmente na resposta. Se você entendeu a primeira questão, na sua interpretação só da parte inicial, vamos lá, eu estou falando sobre 3, 6... das 7 primeiras linhas desse texto, desse argumento, você mata toda a questão. Interpretou certo, você acerta a primeira e acerta a segunda, porque ao interpretar a primeira, você tem a resposta da segunda, ok? Questão 3, vamos? Na questão 3, ele coloca: que ideia está implícita na expressão "foi uma centelha acesa"? Quando ele coloca aqui "foi uma centelha acesa", o que você entendeu? Vocês se lembram? Ele coloca, isso está lá na linha, esqueci de colocar a numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está na linha 9. Logo em seguida tem "basta", certo? Aí vem "foi uma centelha acesa". Ele coloca assim: o movimento criado, estou indo até o ponto continuativo antes do "basta", tá? O movimento criado há anos por uma moradora da Lagoa, com a exibição na varanda de seu apartamento de uma faixa dizendo "basta!", exclamativo, né? Foi uma centelha acesa. Como assim? O que vocês entenderam? Eu coloquei a ideia do movimento. Ela colocou o movimento "basta", botou lá, tanto que está aqui colocado que ficou por um ano, né? Uma pessoa fez isso, a moradora na Lagoa, né? Basta. É um bom começo, porém algo ainda pequeno perto da gravidade da situação. Por que a situação é grave? Vamos lá, porque ele generalizou a violência. A violência em seus vários tipos.
cresce dia após dia. Aí chega uma senhora, uma pessoa, uma moradora da lagoa e coloca lá o basta na porta, na sua varanda, né? Na varanda do seu apartamento, ela colocou um basta, né? Então todo mundo começou a visualizar aquilo ali. Então tornou-se um movimento, tanto que o movimento criado há anos por uma moradora da lagoa, com a exibição na varanda de seu apartamento de uma faixa dizendo basta, foi uma centelha. Isso por quê? Vamos voltar? Porque a violência está generalizada aqui. Ele disse que tem vários tipos, mas não citou, que ela cresce dia após dia. Certo? O cotidiano está dizendo aqui que todo dia cresce mais um pouco, né? Cresce mais e mais. Aí fala, porém é verdade que político algum pode resolver o grave problema de segurança pública sozinho. Ele sozinho não consegue, é necessário que o povo abrace também, a sociedade também abrace, de alguma forma. Ele coloca ainda mais, ele sabe que não tem, faltam recursos e não e não há solução milagrosa, não tem como, tudo acontece, vai evoluindo, vai crescendo dia a dia, como colocou de forma generalizada no meu ponto de vista, tá? Há quem possa dizer, não está generalizado, por quê? Porque diz que cresce a cada dia, porque diz que tem vários tipos, certo? Pois bem, aí aqui eu coloquei a questão, até perdi aqui, gente. Qual a ideia está implícita? 3. A ideia de que o movimento basta tá. Aí na questão 4. O cachorro tá latindo, tá me atrapalhando. A ideia de que o movimento basta é um bom recomeço, porém algo ainda pequeno perto da gravidade da situação. Onde foi que eu vi a gravidade da situação? Quando ele falou, faltam recursos e não há solução milagrosa, assim como ele falou, um grave problema de segurança pública sozinho, certo? Quando ele coloca que não dá para o político sozinho resolver. Vamos para a questão 4. Ainda no texto 1, JR contrapõe a posição que a sociedade frequentemente adota em relação às responsabilidades pela violência existente no país. De que forma JR faz isso? Veja só, eu coloquei para vocês aqui, dizendo que por mais que seja justa a reclamação em relação aos governantes, eles não podem fazer nada sozinhos. Essa afirmação vai contra a ideia comum de que os políticos são os únicos que devem zelar pela segurança pública. Estou falando isso a 2 por 2, 1 por 1, meio por meio. Estou voltando sempre nesta mesma colocação. Aqui está respondendo a quê? A contraposição da sua própria posição do JR. Por quê? A reclamação em relação aos governantes. Reclama-se deles, mas eles sozinhos não podem resolver tudo. Certo? Isso é óbvio. Isso é lógico. Não dá para fazer sozinho. Eles não podem fazer nada sozinhos. Vai contra a ideia comum. Eles são os únicos que devem zelar pela segurança pública? Como? Como? É fácil, como eu coloco para vocês, apontar, tirar a culpa e apontar para outros, é muito mais fácil, não é isso? Nesse caso, olha só, como fazer? De que adianta você reclamar se você sabe que sozinho não se pode conseguir? É necessário todo um conjunto, certo, galera? Vamos para a próxima questão, questão 5, a última do texto 1. Qual é a intenção do JR ao utilizar uma citação ao final de sua argumentação? Se você me perguntar qual foi a citação, se você analisar aqui, né, ele apresenta o que Rudolf disse, né, em 72, que justifica os direitos. Ele não fez uma citação num discurso direto, tá? Porque ele não colocou exatamente. Ele disse aquilo que ele já leu, né? Que Rudolf disse em 1872 que a justiça e o direito, olha que introdução, né, de oração, né, o pensamento do interlocutor sendo apresentado aqui, e não a fala exata do Rudolf aqui em 1872, né? Que a justiça e o direito não florescem num país pelo simples fato de o juiz estar pronto para julgar e a política sair à caça de criminosos. Cada qual tem que fornecer sua contribuição para que isso aconteça. Eu coloquei demonstrar sua visão sobre o fato,
já era defendido anteriormente por uma pessoa importante, Rudolf, né? E assim, dar maior autoridade. Olha o que eu falo quando tem uma citação em um argumento, você cria uma autoridade maior no seu argumento. E esse argumento aqui, para vocês fazerem a interpretação, ela tá chovendo aquilo que eu falo sempre. Tem a parte sociocultural, mexeu com a parte política, tem a citação presente, né, na sociocultural. Começou pela ideia generalizada, eu não gosto, mas ele trabalhou do generalizado e foi especificando, esmiuçando, sucintando dentro dos seus argumentos ali muito bem trabalhados, para poder fazer o quê? O embasamento do pensamento dele. Olha que maravilha! A redação de vocês está assim? Será? Galera, a aula de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Deixa um comentário, gente. Vocês não falam nada. Eu sei que está todo mundo cheio de trabalho, mas eu quero saber como é que estão as aulas de português, como estão as aulas de redação. Poxa, vamos lá, gente. Fala comigo. Manda recado. Manda lá no próprio vídeo, quando você assistirem videoaula. Dá um likezinho lá pra ti aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Saudade de vocês, saudade de fazer debate na sala. Ai, ai. Espero que isso acabe logo. Até a próxima.